lá 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 lá, cri cri, lá 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 lá, cri cri. Vamos falar de uma excelente série gótica, Castlevania, mas essa eu só quis falar porque na verdade é sobre uma péssima, a Wandinha, que eu vou chamar de Quartinha, porque é o diminutivo do verdadeiro nome dela, que é Quarta-feira. Mais um clássico dos anos 90 reimaginado para os dias de hoje. E claro que isso não é um bom sinal, porque eu estou falando dos dois filmes que consagraram a franquia, o Família Addams 1 e 2. O primeiro saiu em 1991, o segundo em 1996. Mas a Família Addams vem lá de 1938, idealizado e criado pelo cartunista Charles Chess Addams. Mas obviamente que a conversão, o porte dessa franquia para os dias atuais sofreu aquela desconstrução que Hollywood hoje adora fazer. E se tornou mais uma woke fic pra gente comentar nesse canal. Mais uma série aí vítima de egos inflados políticos. Porque o que importa sempre é palestrar pra você. Mas se você tomou a pílula vermelha e gosta do conteúdo desse canal, já deixa seu like e se inscreve. Deixa um comentário, mesmo que seja curtinho, só para ajudar no algoritmo, porque está extremamente osso. E bora pro vídeo. Fala família, belezinha? Eu sou o Omar e esse é o canal Nerd de Família. O ano é 1991, ano de O Silêncio dos Inocentes com a Jodie Foster. Na época que personagens femininas protagonistas eram bem construídas. Ano também de Caçadores de Emoção, do Keanu Reeves e Patrick Swayze. Filme de Kathryn Bigelow, ex-esposa de James Cameron, que aprendeu a dirigir com ele e roubou o Oscar dele em 2009 do Avatar com aquela pocilga de guerra ao terror, lembra disso? Não, você não vai lembrar, porque o filme era horroroso. Foi meio aquela relação de Darth Vader com o Palpatine, né? Quando a cria supera o criador. E por fim, ano do extremamente simpático e excelente Família Addams, né? O The Addams Family, de Barry Sonnenfeld. Muita gente, mas muita gente mesmo acha que esse filme é do Tim Burton, porque realmente o estilo do diretor Barry Sonnenfeld é bem parecido ali com o estilo gótico do Tim Burton. Pra quem ainda não ligou o nome à pessoa, é o mesmo diretor ali de Homens de Preto, da saga toda. E recentemente ele fez uma série pro Netflix, recentemente eu digo alguns anos atrás, que é aquele Desventuras em Série. Essa série, idealizada por Barry Sonnenfeld, acabou sendo muito melhor do que o próprio filme, que tinha ali o Jim Carrey como vilão. Assista essa série do Netflix, tá? Entre as porcarias que o Netflix já fez, esse pelo menos se destaca por qualidade. Mas você percebe que existe uma assinatura de direção muito parecida entre Tim Burton e Barry Sonnenfeld. Eu acho, pelo menos. Tim Burton eu vou chamar de Timóteo, tá? Porque eu vou falar muitas vezes o nome dele, então Timóteo. O Timóteo se perdeu há muito tempo mesmo que ele não lança um filme pelo menos bom. Já foi essa época de Edward Mãos de Tesoura, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Sweeney Todd, Fantasmas Se Divertem, Planeta dos Macacos com Mark Wahlberg. Não. Tô zoando aí, lógico. Mas todo esse know-how do Timóteo acabou se perdendo porque ele ficou muito tempo ligado com a Walt Disney. E recentemente ele deu declarações polêmicas sobre a Walt Disney, por não deixar ele trabalhar como ele gostava, por impedir que ele tivesse ali a sua liberdade criativa exposta. A gente sabe que a Disney é assim, né? Talvez nos próximos 15 dias a gente vai ver isso de novo, né? Com Avatar 2, que agora é dos estúdios Disney. Sabemos o que pode acontecer com esse filme também. Mas Timóteo saiu da Disney para fazer filme aonde? Na Netflix. É um total 6 por meia dúzia, concordam? E no meio desse ano, o Timóteo ainda se envolveu numa polêmica. Quando ele apresentou o cast da Família Addams, que ele meio que roubou ali do Barry Sonnenfeld para fazer, teve uma treta entre os dois inclusive, ele foi acusado de racis porque o elenco não tinha a paleta de cores necessária que os cheirosos adoram, sabe? Aquelas duas cores que tem que estar nos filmes hoje em dia. Então, não tinha o suficiente para a sanha deles. Tem, viu? Tem sim, mas não o suficiente para essa galera. Faltou diversidade e identitarismo. Timóteo, muito furioso, virou e disse: eu faço a série do jeito que eu quiser, mesmo tendo roubado ela do Barry. Não, mentira, isso ele não disse não. Confesso que quando eu li essa notícia ali no meio do ano, agosto, julho, não lembro quando foi, eu fiquei um pouco animado. Eu falei, opa, ainda podemos ter um filme de Tim Burton, né, do Timóteo, que seja com as características do cinema que ele ama fazer e sempre fez muito bem. Ingênuo, né? Eu achando aqui que iríamos ver um filme no Netflix do Timóteo sem as amarras progressistas, né? Sem as Mary Sues, sem as Galadriels. There's a tempest in me.
sem as Narus. Mas eu estava Chris Prattmente enganado sobre tudo isso, porque essa semana eu resolvi ver o primeiro episódio da quartinha. Não vou falar os acontecimentos, como acontece o primeiro episódio, que eu só assisti o primeiro, porque também fugiria um pouco do foco desse vídeo, que eu não vou pra frente nessa história, não adianta. Basicamente é mais uma woke fic básica. É idêntica a todas as outras obras feitas com esse tema, aí de adolescentes feministins. É aquela fábula woke de sempre. Mulheres são empoderadas, sempre independentes, até da família, e totalmente Mary Sues. Conseguiram transformar a Wandinha Quartinha em Mary Sue. Elas sempre estão à frente nas questões físicas de confronto e intelectuais, sempre. Os homens são sempre babacas, atentadores, estúpidos, injustos, bullies e quase 100% das vezes religiosos, que também é um defeito para essa galera. Única exceção é quando o arquétipo do homem é montado em cima do feministo, do pai de pet, que ele vai ser sempre aquele acessório da Mary Sue. E nessa série, obviamente, tem isso também. É esse babacão aqui. Mas vamos aos personagens, que eu acho sempre válido fazer essa comparação quando se propõe a fazer um reboot. O Gomes. Tadinho do Gomes Adams. Lembra dele no filme de 1991? Raul Julia no seu ápice. O extremo cavaleiro, porte de homem, bonito, chefe da família, cortejador da esposa, símbolo forte dos Adams, muito sábio. Raul Julia no papel era simplesmente perfeito, e que Deus o tenha. Gomes 2022 é o Luiz Guzmán, é esse daqui, ó, esse gordinho tosco, feio pra burro e completamente idiota. Típico arquétipo da desconstrução masculina woke. Porque você aí pode pensar, mas o Luiz Guzmán é um excelente comediante. Ele era quando existia comédia. O que acontece com o comediante quando você tira o seu ganha-pão? Vira o Porchat, vira ali a galerinha do Multishow. Não existe comédia no mundo woke. Manda uma mensagem aí pra mim nos comentários qual que foi a última comédia boa que você assistiu. Você vai se assustar como vai ser difícil puxar na tua mente. As piadas da série, inclusive envolvendo o Gomes, são absolutamente ridículas. É aquele tipo de humor woke mesmo, que não tem graça. É humor de criança imbecil ainda. Morticia Addams. Aqui ficou certamente parecida, porque sai a Angélica Houston e entra a Catherine Zeta-Jones, que se conserva ali belíssima e classuda. Na verdade, o filme de 1991 trazia já uma personagem bem empoderada, mas de forma orgânica e bem feita, que era a Morticia. Então o Timóteo meio que copiou o arquétipo e só tornou a personagem um pouco menos interessante, porque é woke. Mas vamos falar do Pugsley. Lembra dele, o gordinho? O irmão? Ele foi o mais afetado nessa woke fic. Lembra desse gordinho encapetado sem noção? Lembra dele? Com essa cara de psicopata? Ou melhor, um psicopata? Pois é, nessa woke fic, ele virou apenas um menino vítima de bullying na escola. Não é ele que faz o bullying, como era o Pugsley, ele só recebe o bullying. Isso porque ele é apenas um acessório do arquétipo feministinho da Wandinha Quartinha. Inclusive, ele é um dos que liga o arquétipo do eu posso à Wandinha. Ele só é a escadinha mesmo da série. Mais uma vez, olha o menino que colocaram, gente. Obviamente isso é proposital. Compara o primeiro com o segundo. Não dá pra comparar. Mas tirando ali o tio Chico, a mãozinha e etc, porque eu ainda não vi algum desses personagens, porque eu só vi o primeiro episódio, a mãozinha tava lá. Vamos falar direto da quartinha, da Wandinha. Em 1991, Wandinha era interpretada por Christina Ricci, ainda criança. Aliás, ela tá nessa série, tá? Ela faz uma participaçãozinha ali. Mas ela deu vida à psicopata Wednesday Addams, uma garota absolutamente apaixonada pela morte, com um comportamento mórbido que rendiam ali as melhores piadas do filme. Lembra dela torturando o irmão o tempo inteiro, como se fosse algo sensacional e o irmão adorando? Pois é, Túnel do Tempo 2022. O que acontece com a quartinha? A quartinha. Agora ela é Jenna Ortega. E dou apenas uma dica para vocês adivinharem o que ela se tornou. Eu já falei, né? Não sei porque eu tô fazendo suspense aqui. Mais uma generiquíssima feministinha Mary Sue preguiçosa. O comportamento esquisito e frio virou um comportamento de empoderado e arrogante. Olha a frase que ela fala para os meninos dentro de uma lanchonete em um momento. Meninos esses que estão vestidos ali de peregrinos por causa de uma festa que tem famosa na cidadezinha.
Por que se vestem assim como extremistas religiosos? Não, é a cara da Wandinha fazer esse tipo de frase de empoderamento, né? Woke, totalmente woke. É a cara da Wandinha. É o anticristianismo mais básico do progressismo atual. Básico. Inclusive o anticolonialismo que vimos em Wakanda Forever também. Mas os rapazes náxicos respondem: somos peregrinos. E ela diz: potato, potato. Tipo, tanto faz, é a mesma coisa. É a mesma palestrinha de sempre, gente. Eles acham que a gente não percebe isso. Eles introjetam essas ideias automáticas para pensar que, nossa, é verdade, né? O mundo é assim hoje. Não é. A gente sabe que não é. Voltando ali a Wandinha, as habilidades com os mortos virou, na verdade, uma crueldade justificada aos homens tóxicos. Ela não é cruel, esquisita e mórbida, como era a Wandinha, que gostava de ser assim. Ela, na verdade, é uma justiceira que defende seu irmão do bullying. Os vilões da série em relação a ela são sempre meninos, cruéis. Sempre ela tem razão de estar fazendo aquilo. Na verdade, ela está sempre defendendo o irmão. Ela não está agindo de forma esquisita. Ela é mal interpretada, sabe aquela coisa bem woke, bem preguiçosa? Ela é uma heroína justa na série. Por isso que eu tô vendo pessoas dizer: nossa, a Wandinha é demais, ela representa as mulheres. Porque é o mesmo personagem de sempre, não é a Wandinha ali. As expressões travadas que ela tem e o fato dela nunca sorrir tem motivação completamente diferente da lore original, completamente diferente. A missão dela aqui é atacar os machistas, atacar a estrutura familiar e as religiões. É a aspiração woke da mais vagabunda. Pô, Timóteo, você fez uma palestra do de liberdade artística para convencer a gente que ia voltar a fazer coisa boa e chega aqui com puta material na mão e faz a mesma trolha que todos estão fazendo, principalmente com as sagas consagradas. Aí não adianta botar sanguinho não para ficar mais adulto se as piadas são para criança de maternal. O roteiro é o mesmo de sempre, gente. Tem uma cena de esgrima que a Wandinha ali se degladia com outra empoderate, porque para a Sanha woke é sempre a mulher que defende o homem. O homem nunca pode defender a mulher em hipótese alguma. Inclusive, pelo menos umas 2 vezes nesse episódio, quando o feminista tenta ajudar ela, ela sempre fala: eu não preciso de você, eu não preciso da sua ajuda. Eu posso. Sempre. Preguiça. Mas para eu não perder o fio da meada pela raiva que me sobe quando eu vejo esse tipo de coisa, nesse joguinho de esgrima com a empoderate, ela joga capoeira. Ela faz uns giros desnecessários. Isso não é para ser engraçado como era no Família Addams, que tinha uns exageros engraçados, né? A dança do Gomes, lembram? Não, não. Nesse caso é para mostrar que ela é melhor. Ah, esse tipo de cena deve ser o máximo para esse povo. Né, Galadriel? Timóteo, você mereceu o cancelamento que sofreu. As notas dessa wokefic ainda não saíram, estão embargadas. Somente críticos podem soltar nota. O público ainda está proibido. Mas eu vi a primeira notinha no MDB ali, ó. E mesmo assim, a própria crítica já achou meia boca. Eles também não estão muito tolerantes para esse monte de roteiro igual aí. Mas na minha opinião, na minha avaliação para esse primeiro episódio, que eu não vou assistir, se esse vídeo não passar de pelo menos 1000 visualizações, porque eu tô com mais ou menos 10% da visibilidade só, e isso não só sou eu quem estou falando, tem muita gente reclamando que teve aí um shadow ban sem vergonha. Mas se não passar de pelo menos 1000, eu não assisto o próximo. Então, se vocês quiserem que eu continue falando a verdade sobre essa série, porque a vida é curta, eu não vou ficar perdendo meu tempo com o wokefic, meu filho tá para nascer, eu quero jogar um monte de jogo, assistir um monte de coisa boa, ficar assistindo essas trolha woke, não dá. Timóteo, no meu olho aqui, ó, você não conseguiu retomar a sua forma de direção. Você fez mais um lixo. Você foi mais um da patotinha que quis palestrar pra gente. Não rolou. Essa é a realidade. É padrão Netflix e ponto. E eu quero dizer que eu também vou fazer um vídeo muito em breve, quando eu assistir esse filme, jamais no cinema, vou dar um jeito de assistir de algum outro jeito, mas quando eu assistir o tal do Mundo Estranho, esse último filme LGTV da Disney que tá completamente flopado, custou quase 200 milhões aí de dólares, né? Até mais com as verbas aí de marketing, e só deu apenas 20 milhões aí na primeira semana. Eles já estão prevendo pelo menos 100 de prejuízo. É mais um flop porque quiseram lacrar.
o flop vem a galope. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Confere se realmente o sininho está ativado. Compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais, porque o alcance está pequenino. E claro, comentem à vontade para o bem ou para o mal, pois esse canal é democrático sempre. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Pode ser? A série é baseada no filme de mesmo nome, cujo... Puta, essas maritacas são muito filha da p, velho. É a... Patrícia! E se você gostou... Peraí, tem que falar...